Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, por favor. Capítulo 9, verso de número 27. Aleluia. Diz a Bíblia o seguinte: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos. Jesus, chega, tá bom. Eu fiquei pensando isso aqui. Como é que pode um cego seguir alguém? Não sei se você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer que quando se perde um dos sentidos, se aguça outros sentidos. Talvez você não sabe, mas isso é algo que é falado no meio de um cenário comum, que o cego, porque é cego, ouve mais, ou aquele que é surdo e enxerga às vezes melhor. Eu não consigo explicar agora de uma maneira científica, não é nem esse o objetivo, mas eu só quero que você entenda que aqui me faz entender que estes cegos tinham alguns sentidos mais aguçados do que os outros, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam seguindo Jesus. E eles não estavam seguindo Jesus, vendo Jesus, eles eram cegos, só que eles não estavam sós, eram um cego com outro cego. Aí eu me lembrei também durante esse dia, porque essa palavra o Senhor ministrou muito forte ao meu coração hoje, que existe um ditado que fala que cego guiando cego não chega a lugar nenhum. E eu fiquei, meu Jesus, é verdade. E aqui é 2 cegos seguindo Jesus. Eu quero que você grave tudo isso. E eu quero que você marque uma palavra muito clara, muito simples, que você não pode esquecer, do início ao fim da mensagem. Eles nunca viram Jesus fazer nenhum milagre para ter a fé que tinham quando encontraram Jesus pela primeira vez. Ponto. Você gravou isso? Eles nunca viram Jesus operar nenhum milagre. Eles não viram Jesus curar o paralítico. Eles não viram Jesus curar o coxo. Eles não viram Jesus andar por cima das águas. Eles não viram Jesus multiplicar pão e peixe. Mas creram e seguiram Jesus. Bom, isso para mim, na minha concepção, foi um choque de realidade, porque quando você começa a ler e ver a rotina de Jesus, você vai perceber que há uma fala de Jesus nesse texto, nesse diálogo, que não tem nenhuma outra fala. Qual é a fala? Jesus falou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Ponto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar nesse texto total, mas eu quero fazer uma caminhada com você de maneira intencional. Se você ler o capítulo 9 inteiro, se você ler esse evangelho inteiro, você vai ver que a rotina de Jesus era extremamente interessante. Eu tenho o meu hábito devocional de todos os dias, primeiro, eu leio um provérbio, o provérbio do dia, que corresponde ao dia, provérbio do dia 1, número 1, e assim por diante. E tenho também o hábito de ler os evangelhos todos os dias. Todos os dias eu leio os evangelhos. Afinal de contas, a nossa fé, ela é em Jesus. Então, todos os dias eu gosto de ler algo sobre Jesus, de, entrar nas histórias de Jesus. Eu, quando li o Mateus capítulo 9, eu me lembrei de algumas coisas que eu vi pessoalmente lá em Israel. Eu fui pela primeira vez agora alguns meses atrás, e eu vi exatamente aonde Jesus operou os milagres que nós estamos vendo aqui nesse texto. Jesus entrou em Cafarnaum, a cidade aonde ele morou. A Bíblia diz que ele entra em Cafarnaum e ele expulsa dentro da sinagoga um rapaz que estava endemoniado. Aí a Bíblia diz que ele vai também até a casa da sogra de Pedro, que quando você está lá na frente do templo, você olha para o lado direito e já está ali a casa da sogra de Pedro. Que também alguns vão dizer que foi o lugar onde Jesus habitou por um período. Ou seja, quando você entende o cenário geográfico, você primeiro entende que há uma distância, mas que essa distância, para quem enxerga, ela é extremamente curta, mas para quem não enxerga, é muito longe. E aí, bom, quando você está lá em Israel, você vai entrar aonde é as ruínas do templo. Se estima que o templo está a alguns metros para baixo, já foram construídas várias versões desse templo.
mas está lá a ruína. E você sabe, porque o guia fala, olha, aqui exatamente era a sinagoga. Então, você está em Cafarnaum, você está na sinagoga, você está olhando tudo aquilo, e aí o guia vai falar o seguinte, e naquele lugar lá era a casa da sogra de Pedro, que hoje tem uma igreja em cima, a igreja de Pedro. Bom, aí você sabe que nessa igreja, ou a casa da sogra de Pedro, é onde provavelmente Jesus curou o paralítico, aquele que desceu sobre o telhado. Desceu, os amigos levaram, lembra dessa história? Pois é, tudo isso que eu estou falando para você aconteceu nesse dia que os dois cegos foram até Jesus. Basicamente Jesus passou o dia inteiro, foi no templo, voltou para casa, entrou no barco, voltou para casa, e nesse período todo tem dois cegos que estão ouvindo rumores do que esse homem está fazendo. Aleluia. Eu fico imaginando o seguinte, ele foi, a Bíblia diz que o primeiro passo da rotina de Jesus, que nesse dia do capítulo 9 foi, Jesus foi até o templo, e quando chegou lá tinha um rapaz endemoniado. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio do menino, acabou. Bom, você imagina que os fariseus ficaram tudo assim, o que esse homem pensa que é? E aquela confusão, você tem que imaginar que a fofoca já comia solta desde aquela época. Um falando pro outro, gente do céu, veio um homem aqui e ele expulsou aquele menino que estava endemoniado há anos. E estava todo mundo, meu Deus, quem que é? Aí alguém provavelmente disse, ele está no outro lado da rua. Aonde? Na casa da sogra do Pedro. Então a multidão que agora estava no templo, agora estava no meio da rua, olhando para a casa da sogra de Pedro. E de repente a Bíblia vai dizer que a casa lotou de gente em volta. Eu quero que você entenda, nós amamos ver milagres. Nós amamos ver milagres. Nós amamos o extraordinário. A gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Agora para pensar que esses cegos não estavam acompanhando e vendo nada, Jesus só estava ouvindo. Eu fico imaginando esses dois cegos aqui, ó, sentadinhos no chão, e alguém passava dizendo, eu acho que ele passou por lá, olha que está curando. Era só ruído, alguém dizendo assim, olha, ele foi para lá, e agora ele curou alguém, e o cego estava aqui. Meu Deus, se a gente pudesse ver esse homem, oh, aleluia, se a gente pudesse ver esse homem, se a gente pudesse compreender aonde que ele está indo agora. E a Bíblia diz que Jesus se movimentou muitas vezes nesse dia. Jesus atravessou o mar, Jesus voltou, Jesus foi na casa, Jesus foi no templo, e esses cegos não estão vendo nada, mas estão ouvindo alguma coisa. Oh, aleluia. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo, porém os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. E Ele estava curando, aleluia, Ele estava libertando, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo coisas incríveis. A Bíblia também vai dizer que nesse dia foi o dia que Jesus foi até a casa de Jairo. Vamos deixar uma rotina clara. Jesus foi no templo, aleluia, glória a Deus, expulsou um demônio. Aí Jesus foi para a casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que naquele dia, nesse momento, Jesus curou o paralítico que veio sobre o telhado. A Bíblia diz que Jesus saiu. E aí veio Jairo, o príncipe da sinagoga, e disse, Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus foi até a casa da filha do Jairo e curou a filha de Jairo. Nesse caminho, a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, vendo Jesus passar, tocou na orla do seu manto e foi curada. Se você observar, tem uma ligação entre todos esses personagens. Todos eles viam Jesus operar milagres. Todos eles tinham uma fé baseada também naquilo que eles estavam vendo. A mulher do fluxo de sangue enxergava, o Jairo enxergava, o paralítico enxergava. Ou seja, todos os personagens que permearam o dia de Jesus até esse momento enxergavam. Ou seja, era muito mais fácil de crer. Convenhamos, irmãos, a gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é, e quando os nossos olhos não veem,
o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo. O fato de você não ver não significa que ele não esteja fazendo alguma coisa. O fato de você não sentir não significa que ele não esteja presente. O fato de você não ouvir não significa que ele não está falando. Oh, aleluia! Nós somos movidos normalmente por estímulos externos. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir o cheiro, nós precisamos sentir o toque. Mas nem sempre ele toca, nem sempre ele tem o cheiro que a gente espera, nem sempre ele se apresenta da forma que a gente tenta sentir. O que eu quero que você entenda é que esses cegos nos ensinam de uma maneira poderosa que aquilo que os olhos não vê, o coração tem que estar disposto a enxergar. Oh, aleluia! Aquilo que os nossos olhos não contemplam, a nossa fé precisa aprender a enxergar. Ei, mas pastor, eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida agora. O sangue de Jesus tem poder, ele está fazendo algo ao teu favor. Se os teus olhos não enxergam, pelo amor de Deus, a sua fé em Jesus tem que começar a entender e ver. Aleluia. Eu fico imaginando os dois cegos sentados no chão. E que pena que não dá para andar muito, que a minha vontade é andar bastante aqui. Mas eu fico imaginando o cego aqui, ó. Eu acho que ele foi para lá agora. Para lá onde? Para lá. Para onde? Para lá, ué. E agora? Agora ele foi para o templo. Para onde é o templo? O templo é para lá, ó. Para lá onde? Para lá. E agora ele foi para a casa da sogra do Pedro. Onde que é a casa da sogra do Pedro? Não sei. Mas como nós vamos chegar até ele? Aí a Bíblia vai dizer que esses cegos começaram a seguir Jesus. Bom, eles não viam, mas estavam ouvindo Jesus. Provavelmente eles devem ter ouvido algum sermão. E as pessoas à volta estavam falando de Jesus. Olha, ele curou, ele acalmou a tempestade. E esses cegos que nunca viram começaram a ver. Não entendi, pastor. Eu vou dizer novamente. Esses cegos que nunca viram começaram a ver. Mas eles não estão curados. Não, ainda não estão curados, mas já estão vendo. Como assim? Bom, eles já estavam enxergando. Eles já estavam enxergando Jesus da forma que talvez muitos daqueles que estavam no meio da multidão vendo não estavam enxergando. Esse homem pode fazer um milagre em mim. Ponto. E é só isso que Jesus precisa. Jesus precisa que a gente enxergue nele aquilo que a nossa fé nos permite enxergar. Às vezes os nossos olhos não alcançam, mas a nossa fé precisa enxergar. Talvez você pode achar engraçado o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui agora. Mas eu me lembro que no final do ano de 2019 para 2020, eu gravei um vídeo dizendo que 2020 seria melhor do que o ano de 2019. Ai, Jesus, que engraçado, porque eu recebi esse vídeo esses dias e alguém disse assim: ué, pastor, você não disse que 2020 seria melhor do que a gente imaginava? E olha o que está acontecendo desde o começo do ano. E vírus, e agora o gafanhoto, e aí a treta não parou até agora. O que é isso? O que o Senhor viu que a gente ainda não enxergou? Onde está o bom nisso tudo? Entende que às vezes não é os nossos olhos que enxergam, é o nosso coração que enxerga. Eu quero dizer para você o que eu estou enxergando nesse tempo. Eu estou enxergando Deus salvando milhares e milhares de famílias dentro de casas agora. Eu consigo ver, sim, eu estou vendo pais que estão pedindo perdão para os filhos, filhos que estão pedindo perdão para os seus pais, relacionamentos que estão sendo reestabelecidos, porque de repente os nossos olhos não estão vendo nada lá fora, mas Deus está fazendo algo aqui dentro. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse período e os nossos olhos não estão vendo. Mas enquanto os nossos olhos não enxergam, o nosso coração precisa estar apto a enxergar. Sabe qual que é o problema? É porque às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. Às vezes quem anda com a gente não tem a mesma visão que a gente tem. E às vezes essa visão é só a fé, não é os nossos olhos.
Sabe o que eu amo do cego? É que o cego tem outro cego para ver com ele aquilo que ele também não estava vendo. Meu Deus. Imagina o cego pro cego. E aí? Tá vendo? Nada não. Mas tá crendo? Tô. Oh, aleluia. Você tá vendo Jesus? Não. Também não. Mas o que está acontecendo? Estou sentindo que esse homem pode mudar a nossa realidade. Oh, aleluia. Mas você sabe para onde ele está indo? Não. Mas se a gente levantar e seguir o rastro da voz, a gente vai chegar onde ele está. Eu quero te dizer, meu lindo, você precisa de um cego junto com você às vezes. Você precisa de um maluco na mesma proporção que você. Sabe, você precisa de alguém que enxergue aquilo que ninguém enxerga, mas que você está enxergando pela fé. Porque gente, quando anda com gente maluca que tem fé, começa a ter uma fé que nunca teve antes, e por isso vive milagre que nunca ninguém experimentou. Eu vou te dizer um negócio. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, irmão. Não foi um negócio assim, virou crente. Não, irmão, eu fiquei doido. Eu não era mais normal. Eu provocava o tempo inteiro os céus ao meu favor. Irmão, se eu dizer para você as coisas que eu vivi, você vai dizer assim, mentira, mas é verdade. Eu já vivi coisas com o Senhor que eu enxerguei antes de enxergar, e vi com os meus olhos Deus fazendo, porque consegui ver antes de ser a realidade. Eu me lembro de quando eu trabalhava de vendedor de embalagem para o meu pai. Eu estava dentro do meu carro, eu tinha um Uno 2001. Um ninho daquele branquinho, coisa mais linda, pega 300 por hora, se colocar a escada em cima, mesmo é uma coisa de louco, anda muito. Eu estava aqui na estrada, irmão, e de repente, ele tinha vida própria, o capô levantou e fez assim, pum, bateu no vidro. A BR, irmão, 100 por hora, bateu assim, puf, eu freio o carro. O sangue de Jesus tem poder. Saí do carro, saí do Uno, irmão, fui lá, baixei o capô ficou igual um gato arrepiado assim. Baixei, travei o capô. Falei, vamos embora. E eu dentro do carro, irmão, aqui, ó, glórias a Jesus. Aleluia, eu estava, irmão. É isso que às vezes um cego tem e a gente não consegue enxergar aquilo que a razão não mostra. Eu estava aqui, glória a Jesus, eu creio que o Senhor está me livrando de alguma coisa, Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Irmão, e o capô estava lá igual um gato na frente. Eu aqui na BR andando, irmão, despencou uma chuva de repente, do nada. Fui ligar o limpador do para-brisa. Quando o capô veio, quebrou o limpador. Não tinha limpador, chuva que Deus mandava e o capô que nem um gato. Sabe o que eu fiz? Falei, Jesus, eu não te aceitei assim à toa não. Eu sei que o Senhor é o Deus de poder e de milagre. Faz parar a chuva agora, em nome de Jesus. Amém. A chuva parou na hora, irmão. Pastor, isso é loucura, uai. Mas quem disse que fé não é loucura? Fé é o firme fundamento naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Eu sei em quem tenho crido. Não estou vendo Deus fazer, mas sei que Ele está fazendo agora. Não estou sentindo Ele se mover ao meu favor, mas eu sei que Ele está se movendo agora. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida agora, dentro da sua casa. Diga, Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Aleluia, Ele está fazendo. Irmão, parou a chuva na hora. E eu, aqui ó, oh aleluia. Aleluia. Eu sou um crente mais assim do manto pentecostal, do Heaven e tal. E aqui, irmão, o pau pegou dentro do carro e o língua estranha. E glória a Deus. E eu disse, eu sei, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor está me livrando de alguma coisa. Só pode. Senhor, é muita treta uma atrás da outra. E é muita experiência. Alguma coisa o Senhor está fazendo. Bom, vou resumir para você. Quando eu cheguei na cidade, para onde eu estava indo, a cidade estava um caos. O comércio, que era o primeiro comércio que eu ia atender naquela manhã, tinha sido assaltado. Foi colocado arma na cabeça de todo mundo. Renderam todo mundo. Roubaram todo mundo. E eu, irmão, eu não fui roubado porque eu cheguei atrasado. Eu não fui roubado por coisa de alguns minutos. Exatamente os minutos que eu parei para arrumar o capô. Exatamente o minuto que eu parei para orar. Exatamente aquele tempo que eu estava precisando de socorro. Deus já estava me socorrendo. E os meus olhos não estavam enxergando nada. Mas Jesus já estava fazendo algo do outro lado. Você consegue entender que loucura? Sabe, quando
A rotina de Jesus, ela vai acontecendo, você vai acompanhando, você vai vendo a filha de Jairo ressuscitando, você vai vendo a mulher do fluxo de sangue sendo restaurada, o paralítico que foi perdoado e foi curado. Mas agora, irmão, tem 2 cegos que nunca viram Jesus fazer nada disso, indo até Jesus pedindo para que ele fizesse um milagre por eles. E eu gosto da reação de Jesus, porque Jesus olha para eles e pergunta isso aqui, olha, só para você entender, Jesus voltou para casa. E eles entraram até a casa de Jesus. Aí Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? De verdade, irmão, nesse tempo que a gente está vivendo, que talvez aconteceu muita coisa na sua vida, talvez você pode ter perdido o emprego, talvez alguém da sua família se foi, alguma coisa está acontecendo de muito tenebroso e que os teus olhos não estão vendo. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Você não está vendo nenhuma possibilidade. A pergunta é: você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, eu perdi o emprego. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu perdi alguém da minha família. Você crê que Jesus pode fazer algo a seu favor hoje? Pastor, faz anos que eu não sei o que é sentir a presença dele. Você crê que Jesus pode fazer em seu favor algo hoje? Pastor, eu nunca vi nenhum milagre acontecer. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Pastor, eu nunca vi nada acontecendo de sobrenatural. Você crê que Jesus pode fazer algo em seu favor hoje? Eu fico imaginando os cegos, irmãos, que chegaram até Jesus sem nunca ter visto ele, nunca enxergaram, mas ouviram, e porque ouviram, creram. Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso, irmão? Vocês creem ou não? Aí os cegos falaram para Jesus: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé, seja feito agora. Não, irmão, você tem que entender isso aqui. Jesus não falou conforme o meu poder. A gente sabe, obviamente, que é o poder de Jesus que faz todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para eles, para os 2 cegos, é: conforme a vossa fé seja feita agora. Nunca viram, mas quando viram, enxergaram pela primeira vez Jesus Cristo de Nazaré, em pé na frente deles. Sabe o que é isso? Quando os olhos deles se abriram pela primeira vez, a primeira coisa que eles enxergaram, a primeira coisa que eles viram, foi exatamente aqueles que eles creram sem nunca ter visto: Jesus Cristo de Nazaré. Quando os olhos se abriram, o primeiro rosto que eles enxergaram foi de Jesus Cristo. Olá, mandarabaixo. Os olhos se abriram, Jesus estava na frente deles. Era mais ou menos Jesus dizendo: vocês creem? Então a partir de agora vocês começam a me ver. Sabe o que é isso? Nós precisamos, antes de ver, crer. E quando a gente crê, a gente começa a ver. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa agora nos assistindo. A gente está vivendo um período extremamente difícil da humanidade. Não é só no Brasil, não é só no Rio, não é só na sua cidade, não. É na vida de todo mundo. Tem algumas coisas acontecendo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. E talvez os teus olhos não estão vendo, mas se você crer, os teus olhos passarão a ver aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda uma coisa. Às vezes é que esses 2 cegos era para viver uma vida terrível para sempre, porque eles não eram testemunhas oculares de Jesus. Irmão, a mulher do fluxo foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas eles não viram. A filha de Jairo ressuscitou, mas eles não viram. O rapaz que estava endemoniado foi liberto, mas eles não viram. Jesus morava perto, mas eles não viram. Jesus estava passando na frente, mas eles não viram.
mas quando sentiram que era a hora, enxergaram aquilo que ninguém enxergou. Jesus diz o seguinte para eles: olha, seja feito conforme a vossa fé. Aí a Bíblia, Mateus conta, e os seus olhos foram abertos. E Jesus disse a eles: vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram e espalharam a fama de Jesus por toda a terra. Sabe, é um esforço de Jesus estranho isso aqui. Se você ler todos os episódios onde Jesus curou alguém, Jesus pediu para que aquilo não fosse falado. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus diz: vai em paz, vai para tua casa, não conta para ninguém. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, parece que Jesus o tempo todo está dizendo para vocês: ei, não conta para ninguém, não conta. Engraçado que a gente fala do testemunho, a gente testemunha, mas Jesus diz: não conta. Jesus, porque ele livrou um amigo meu da morte. Mas aonde estão as tuas histórias com Jesus? Aonde estão as tuas histórias? Veja, às vezes os nossos olhos estão vendo Jesus passar na nossa frente, para lá e para cá, mas a nossa fé nunca se moveu em ir até Ele. Às vezes, meu lindo, o seu coração já sentiu a presença dele centenas de vezes, mas você nunca se moveu em viver algo sobrenatural, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, mas a sua fé ainda não foi suficiente para provocar um milagre na sua vida. Você precisa de algum estímulo. A Bíblia vai dizer que esses cegos não precisaram de um estímulo visual. A Bíblia diz que a única coisa que eles precisavam, eles tinham fé. Fé que Jesus poderia curá-los, e eles foram curados por Jesus. Eu quero caminhar para o final dessa palavra. Eu quero que você, ao final disso tudo, que você comece a ver aquilo que os teus olhos nunca enxergaram até hoje. Eu quero que o seu coração comece a sentir aquilo que talvez você nunca sentiu até hoje. Junto com seus pais, junto com seus filhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Você vai fazer o exercício de cegueira agora. Aleluia. É por isso que todas as vezes que a gente ora, a gente fecha os olhos. Porque quando os nossos olhos da carne se fecham, os olhos do nosso espírito se abrem, e a gente começa a enxergar aquilo que já está preparado no reino dos céus para nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ó, enxerga comigo, pastor. A notícia está dizendo que os empregos irão acabar, o desemprego vai aumentar de maneira absurda. Então agora fecha os olhos, fecha os olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que não faltará emprego na sua casa. Eu quero que você declare comigo: Jesus, não vai faltar trabalho na minha família. Não vai faltar trabalho, Senhor Jesus. Não vai faltar prosperidade, não vai faltar o teu cuidado. Comece a enxergar de olhos fechados. Aleluia. Pastor, mas tem muita gente na minha empresa sendo demitida exatamente nesse mês agora. Começa a declarar sobre você: Jesus, eu creio, Senhor, que o meu trabalho será preservado, e que se eu sair desse lugar, Jesus, o Senhor está preparando coisas maiores e melhores para mim. Começa a crer isso. Olhos fechados, mas com o espírito aberto para ver aquilo que Deus está fazendo ao seu favor. Oh, aleluia. Pastor, tem gente doente na minha família e o médico disse que é o final. Feche os olhos. Vai ser curado no nome de Jesus. A cura está vindo, a saúde está chegando, os equipamentos que estão mantendo vivos serão desligados, porque a vida vai voltar em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Eu creio. Então, em nome de Jesus, você vai começar a ver com os teus olhos. Oh, aleluia. Pastor, a minha família estava perdida, os meus filhos estão longe da presença de Deus, está tudo dando errado. Fecha os olhos, fecha os olhos. Jesus, eu posso ver os meus filhos servindo a tua presença, eu posso ver a minha casa sendo restabelecida, eu posso ver, Senhor Jesus, o teu nome sendo glorificado na minha casa, os meus filhos voltando, meu esposo voltando para ti, Jesus. Os meus olhos carnais não veem, mas o meu espírito já está enxergando pela fé o meu milagre chegando em nome de Jesus.
Alarabaxeque. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Escute, qual câmera que tá? Qual câmera que tá? O que eu posso ver? Deixa eu olhar bem pertinho de você, quero olhar nos teus olhos para te dizer isso aqui. Felipe, vem pra cá, meu lindo. A gente não via e agora a gente está vendo, mas antes de ver a gente enxergou. Como assim? Pega para nós. Imagina isso assim: ei, a gente nunca viu ele curar. A gente nunca viu ele ressuscitar ninguém. A gente nunca viu ele fazer. A gente nunca viu ele andar sobre as águas. Mas a gente sabia que ele andava, a gente sabia que ele curava, a gente sabia que ele fazia, e por isso a gente viu antes de enxergar. Aleluia. Irmão, crente é assim. Se não for para ser assim, não vale a pena ter carteira de crente, irmão. Nós temos que ver aquilo que ninguém enxerga. A gente tem que aprender a amar aquilo que ninguém ama. A gente tem que aprender a fazer aquilo que ninguém faz. Eu creio. Sabe qual é o nome da minha série, Felipe? Final da Tempestade. Vou gravar agora, quarta-feira. Mas a tempestade ainda não acabou. Acabou. Para mim já acabou. Eu já estou vendo, mesmo que os meus olhos ainda não estão enxergando. A tempestade acabou. Te digo mais, já sinto brisa do final de tempestade. Ó, está acabando. Eu sei que está acabando. Mas os meus olhos não estão vendo. Não significa que ele não está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus segue a caminhada com os seus discípulos. Um dia ele está entrando em Jerusalém, tem uma figueira. E ele vai até a figueira porque havia flores, então era para ter frutos. Aí a Bíblia diz que ele chegou na figueira, não tinha fruto. Jesus disse que era para a figueira secar e nunca mais dar fruto, que é para morrer. Eu fico imaginando todo mundo olhando para a figueira assim: pai, não vai secar? A figueira não secou na hora, não. Mas Jesus falou: pois é, mas imagina Pedro aqui, vai, você quer ver? Nunca vi uma árvore secar ao vivo? Não aconteceu nada. Jesus já estava acontecendo dentro daquela figueira. Já estava acontecendo. Quando eles entram em Jerusalém, está acontecendo um milagre. Quando eles saem de Jerusalém, a Bíblia diz que quando eles estão passando pela figueira e olharam, não havia mais nenhuma folha sobre a figueira. Eu quero profetizar para você que hoje você vai dormir de um jeito, e quando você acordar amanhã vai estar de outro jeito. Aleluia. Felipe, eu quero profetizar sobre a nossa vida aqui agora, que hoje a gente está olhando esse teatro vazio, mas amanhã a gente vai olhar e esse teatro vai estar lotado de gente para a glória de Jesus. A gente está olhando 7 anos hoje de igreja, e se Jesus não voltar, a gente vai viver 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, e até que Jesus volte. Eu já consigo ver, é longo a nossa vida. Em nome de
aquilo que os teus olhos não veem agora. Entra em Jerusalém, vai para o centro da vontade dele, que daqui a pouco, em nome de Jesus, os teus olhos começarão a ver aquilo que ontem a tua fé já estava enxergando. Glória a Deus. Vamos aplaudir aí, gente. Vamos receber essa palavra.